É isso, clássico do final de semana na Arena de Pernambuco, para mais de 20 mil torcedores que estiveram presentes em São Lourenço da Mata. Infelizmente, fora das quatro linhas, problemas na entrada do estádio, principalmente para a torcida visitante, bem como também aquela selvageria das ruas que a gente infelizmente já está acostumado a presenciar, né, envolvendo as chamadas torcidas organizadas, que fizeram com que as ruas do Recife tivessem cenas de guerra em pleno sábado à tarde. Mas dentro de campo, um jogo morno. A gente pode dizer que foi um duelo onde se esperava mais até do próprio Sport no primeiro tempo, pela saída do técnico Mariano Sosso do esquema com 3 zagueiros, né, e a inserção de um 4-3-3 em seu esquema, contra um Santa Cruz que a postura seria aquela: um Santa mais precavido, um Santa valorizando a marcação, que queria partir na velocidade, que valorizou a marcação pelo lado direito. É bom a gente refrescar a mente do torcedor do Sport que o jogo contra o Retrô, o primeiro gol marcado pelo Leão, saiu num lado esquerdo, onde Filipinho teve dificuldades na primeira etapa. Só não teve mais dificuldades pelo apoio dado por Romarinho, que muito incisivo, muito participativo, conseguiu se desvencilhar em várias oportunidades da marcação coral. Mas houve uma dobra de marcação com o Ellison na direita e Totti praticamente jogando como um ponta. Mas em muitos momentos eles variaram de posição. E foi um jogo onde nitidamente a posse da bola estava com o Sport, mas o volume da partida não aparecia de ambos os lados. O Sport não conseguia transformar a posse em chances claras de gol, e o Santa Cruz não estava conseguindo contra-atacar a equipe do Sport, tendo um jogo muito fortalecido na defesa e do meio para frente com as dificuldades já conhecidas. Claro, com o aumento, né, da dificuldade do jogo, isso se intensificou e ficou ainda mais nítido para o torcedor de que o Santa teria problemas para chegar à frente. O Sport conseguiu logo marcar o seu primeiro gol, e não seria de uma maneira diferente. Seria na base do cabeceio, na base da bola parada, da individualidade. Até porque jogadas criadas foram poucas na etapa inicial. Um escanteio vindo do lado direito, o cabeceio do Gustavo Coutinho no primeiro pau, surpreendendo o goleiro André Luiz, que até tentou afastar a bola, mas o Gustavo foi, né, cirúrgico no cabeceio para colocar o Sport em vantagem. Daí o técnico Itamar Chulos desfaz a sua dobra de marcação e coloca Thiaguinho no jogo. Ele começa com o Thiaguinho, que para mim hoje é o melhor jogador ofensivo do Santa Cruz. É o diferencial dessa parte da parte do meio para frente, né? Um jogador que tem participado comumente dos gols do Santa e das principais jogadas de perigo, e acaba empatando a partida, né? Depois de um chute, a bola defendida pelo goleiro Kaique França, no rebote Thiaguinho acaba empatando para o Santa no comecinho do segundo tempo. E depois as trocas também do técnico Mariano Sosso, né, valorizando o ataque. Ele já tinha mexido no intervalo, mas o banco de reservas do Sport, ele acaba inserindo Fábio Matheus, Pablo Diego, o próprio uruguaio Fabrício Domingues, que para o torcedor do Sport foi um grande destaque do clássico, e também eu compactuo com a ideia do torcedor de que Fabrício Domingues fez um grande jogo. Esse lateral direito, esse meio campista, é um cara que está em todas as partes do campo e ajudou bastante o Sport com muita técnica, com dribles, né, se desvencilhando da marcação, e foi dele, né, a finalização para a defesa do goleiro André Luiz, e no rebote o André Luiz nem esperava que, mesmo que de fora da área, Fábio Matheus acertasse aquele chute e colocasse o Sport em vantagem. Então uma vitória rubro-negra importante, até para esquecer um pouco do que aconteceu no duelo diante do Retrô. O torcedor ficou empolgado, né, e com razão, até porque deu uma resposta positiva com a mudança de esquema. O Sport não ofereceu ao seu torcedor um primor de futebol, porém competiu, principalmente na etapa final. Por sua vez, a equipe do Santa Cruz, ao meu ver, esbarrou nas suas limitações. E são limitações que, para mim, elas soam como positivas num futuro próximo. Digo isso porque perder clássico nunca é bom, né? O clássico se vence, não se joga. Mas no caso do Santa,
pela disputa específica com a qual a Cobra Coral tem dentro do Pernambucano, o Santa competiu. Eu até conversava com um torcedor, né, durante a partida, o finalzinho da partida, e ele falava, né, que mesmo com a derrota ele se sentia confortável, pelo simples fato do Sport ter um campeonato à parte dentro do Pernambucano, que é a busca pelo título das primeiras colocações, e que ele estava mesmo interessado em que o Santa pudesse garantir calendário naquele momento. E o jogo não ofereceu matematicamente ponto algum para o Santa. Porém, foi um jogo que deu para o torcedor do Santa aquela visão de que, poxa, dá para competir com essas chamadas equipes ditas favoritas do campeonato. Dá para, quem sabe, quarta-feira contra o Retrô, tentar algo no Arruda. Dá para tentar contra o Náutico. Por que não? Dá pra gente jogar, dá pra gente competir, dá pra gente buscar pontos. Então ficou esse fio de esperança por parte do torcedor de Santa Cruz, e com razão, né? Esbarrou, obviamente, falei há pouco, das mexidas no ataque, no meio de campo, as peças de reposição, elas não supriram as necessidades da equipe tricolor. Porém, é uma equipe que, quando esteve inteira fisicamente, em todo o primeiro tempo e boa parte do segundo, conseguiu sustentar esse Sport, que com as trocas na etapa final conseguiu crescer e sair com o placar positivo. E a gente ouve logo de cara as impressões do técnico Itamar Schulli, falando justamente desse chamado copo meio cheio, né? De que o Santa Cruz mostrou essa competitividade e que de fato pode, né, ser essa equipe que ao longo do Pernambucano venha a conquistar pontos importantes. Nós viemos de dois jogos que a gente venceu e a gente saboreia isso, né? Acabei de compartilhar isso com todos ali no vestiário. Então a gente vem de dois jogos que a gente soube ter a humildade e saborear as vitórias, mas com humildade e responsabilidade. Agora chegou um momento que a gente, primeiro jogo que a gente perde. Então agora é o momento de, com humildade e com sabedoria, como foi antes, a gente também todos juntos passarmos por esse momento, né? Vamos passar por esse momento da mesma maneira que a gente não se iludiu quando a gente venceu. Foi com humildade, foi mantendo o trabalho para ter uma evolução. Hoje aconteceu essa derrota pelas circunstâncias que a gente vai conversar com o grupo internamente, mas há sempre um passo de evolução, e isso que a gente tem buscado, e isso nos deixa satisfeito pela evolução e por derrota acontecer da forma que foi, mas como vocês viram, a equipe não foi uma equipe amedrontada ou uma equipe que veio aqui e buscou cair, não ter jogo, ou começou a dar chutão para tudo que é lado. Não, a nossa equipe foi, jogou, teve postura de uma equipe grande como é a do Santa Cruz para jogar contra outra equipe grande em um clássico. Então acho que esse é o caminho, e agora é continuar nossa humildade de trabalho para poder, no próximo jogo, temos uma outra decisão pela frente para a gente poder novamente repetir uma partida boa, né? E buscarmos a vitória. Cada jogo é esse nosso intento, buscar a vitória, somarmos pontos para que a gente consiga chegar nos nossos objetivos. Enquanto isso, o técnico Mariano Sosso fez uma análise da partida, né, destacando esse resultado e também alguns pontos que precisam melhorar na equipe rubro-negra. Boa tarde. Eu valorizo profundamente a vitória de hoje, principalmente cimentada na vontade, esforço de jogadores. Depois de uma derrota significativa, considero que a equipe cimentou el triunfo de hoy en la personalidad y principalmente en la convicción sobre el juego. Nós tenemos un espíritu muy crítico en cuanto a el desenvolvimento de comportamentos, mas hoje era indispensável poder alcançar a vitória, principalmente por los jogadores. Agradeço o trabalho das áreas incansável. É um trabalho a diário e muito importante que faz
todas las áreas que componen el sport y principalmente también la compañía de nuestra torcida. El torcedor asiste al estadio con la necesidad y con la ilusión de que su equipo pueda otorgarle una alegría, y en un juego tan significativo como el adversario de hoy era para nosotros comprometernos con esa alegría interna e externa também. Tá aí as palavras do técnico Mariano Souza, os destaques do clássico e a vitória do Sport. Lembrar que Santa Cruz e Retrô, jogo acontecerá no estádio do Arruda, né? O estádio do Arruda vai receber essa partida normalmente, mas sem a liberação de público para o confronto de quarta-feira. O Sport, por sua vez, não vai sair da região metropolitana, vai enfrentar o Maguari nos Aflitos, jogo quinta-feira às 8 da noite. Então são os próximos compromissos das equipes no campeonato estadual.